Em pleno 2022, ano das eleições, ano da Copa. Será que ainda dá tempo de elevar o nível de eficiência da minha empresa? Tem gente construindo um foguete. É na mesa, menina. Iniciamos então. Boa tarde a você que está nos acompanhando ao vivo. Sejam bem-vindos a mais uma live da Eplan. Essa semana, esse mês aí, preparando para a nossa Efficiency Week de uma forma um pouco diferente do normal, né? Vocês estão acostumados a me ver lá em Joinville, na minha mesinha do escritório, fazendo demonstrações. Hoje estamos num ambiente diferente, com pessoas diferentes aqui para me acompanhar. Vim para São Paulo e já trouxe aqui para a mesa alguns convidados para bater um papo com a gente. E né? um pouco de frio também ela trouxe. Um pouco de frio, não. Que frio, não. Que isso, capaz. Mudou a temperatura. Bom, queria agradecer, antes de mais nada, Daiane e Gilson. Quero que vocês se apresentem, né? Que vocês falem um pouquinho sobre vocês. Mas antes de mais nada, obrigado por vocês estarem aqui. Nós somos o time Eplan, né? E o time Assis conjuntos. Mas eu tenho certeza que a gente tem bons projetos e vai ser um papo bem gostoso aqui entre a gente, né? Legal. Bom, a gente que agradece o convite, né? Alguns de vocês aí do outro lado pode ter algum contato, ter tido, né? Algum contato. Ali, não estou acostumado, pessoal, com câmera. Falei. Então, eu sou o Gilson Brandão, estou na Eplan há alguns anos. Há pouquinho tempo, né, Gilson? Desde 99. E é uma história... Você nem era nascido, meu Deus. E é uma história bem bacana a minha com a Eplan, porque a gente pegou ali bem o início do Eplan ainda Electric, né? Na sua versão 5. Não é? Então, 5 ponto o quê, Gilson? Aí vai te entregar a idade. Pois é. Não fala. Deixa pra lá. 5.2, vai. Essa foi a verdade, 5.2. Mas E é engraçado porque assim que eu entrei na Eplan, as pessoas falavam, mas você vende software, vai chegar uma hora que o mercado vai dar aquela... Saturada. Cara, e é incrível que a gente, depois de mais de 20 anos nessa peleja, como que a gente consegue estar com uma plataforma inteligente, com uma solução que abrange não só falar de referência cruzada, como era na época, né? Sim. A Dai pegou um pouco. Um pouco não, bastante. Peguei também umas versões atrás aí. Não vamos falar também. E, cara, a ideia hoje, né? A gente falar bastante aí sobre a evolução dessa tecnologia, um software que inicialmente era para falar de contator, referência cruzada e uma lista de materiais. E hoje a gente tem que falar aí realmente de uma plataforma de engenharia com todas as fases, né? Desde o planejamento até a integração com máquinas, com expertise, tecnologia de ponta, indústria 4.0, tudo que vocês imaginarem. Esse é o nosso... a nossa conversa de hoje um pouquinho, né? Um pouquinho de tudo. O Gilson, que é da área comercial, então se você está assistindo agora a live, já conhece ou já tomou um cafezinho com o Gilson, pode comentar aqui no chat, ou se você está acompanhando esse vídeo depois da transmissão, coloca o comentário, dá um alô aí pro Gilson, se você já conversou com ele, já tomou um cafezinho. O Gilson só toma café. Eu, ao contrário, já sou da área técnica, vou completar agora em dezembro 10 anos de Eplan Brasil. Vim desde a área de suporte, que nem o Gilson falou, da época que eu dava suporte para explicar por que não estava referenciando, por que a referência cruzada não funcionava, como gerar uma lista de material. E hoje a gente traz essa abrangência da plataforma. Exato. Então, passei por áreas de consultoria, onde fui em diversos clientes aí também, região de São Paulo, Brasil, onde a gente vai conhecendo um pouco mais do dia a dia, né? Tanto dos projetistas como da engenharia, quanto da própria empresa. Tem
certas empresas que eu já fui, que eu já estava inserida ali, que já participei de confraternização. Já cria uma amizade, né? Festa junina, amigo secreto, tava eu trocando amigo secreto com o cliente. O legal da ePlan é justamente isso, né? A gente cria um relacionamento, um vínculo com os clientes na implementação, na compra do software, mas também no dia a dia, né? O suporte, o pessoal fala, nossa, um suporte diferente justamente por conta disso, né? A gente cria amizade, conversa, né? Tem uns que viram amigo pessoal, né? Que você já sabe bastante da vida, ou que liga e fala, oi, Dai, e a intimidade. Mas, oi, e aí, como você tá? Não, bacana. E hoje o bate-papo é um pouquinho diferente, porque apesar de nós sermos aqui todos nós três do time ePlan Brasil, a gente tem um time interno na equipe da ePlan Brasil, um pouco diferente, que está surgindo no mercado aí esse ano, oficialmente, mas que a gente já vem falando já há algum certo tempo, que é o time Assisco, qual os dois fazem parte, E é justamente sobre esse assunto que a gente veio falar aqui. Sobre soluções que a gente desenvolveu aqui no Brasil, pensando com e para o brasileiro. Com a nossa equipe, com os nossos clientes, pensando em possibilidades de potencializar ainda mais o nosso ecossistema que a gente vem falando tanto aqui nas nossas lives, né, nas nossas conversas. E a Cisco veio justamente para trazer essa união entre a plataforma de engenharia, a plataforma ePlan e outras necessidades dentro desse ecossistema, né? Mas vamos começar contando um pouquinho da história, né? Vamos por partes, porque eu queria saber um pouquinho, né, do começo, vai. A gente já tinha essa necessidade, a gente fala muito aqui no Assisco hoje, inicialmente, de uma ferramenta de orçamento, né? E que já vem chamando muita atenção no mercado, mas ela começou de uma necessidade na própria plataforma ePlan, né, Dai? Tecnicamente, né, voltando para o passado, lembro que em 2012, 2013, a gente surgiu com essa ideia em um dos nossos clientes, usando a plataforma ePlan, para gerar relatórios de orçamento. Seria um relatório de lista de material para fazer o orçamento. Dentro da própria ferramenta, o orçamentista buscava as peças, colocava ali num carrinho de peças do ePlan, ia colocando essas peças e aí ele gerava um relatório uns documentos, né, que geraria o orçamento e aí ele conseguia exportar para PDF. Nada mais é do que uma lista de peças, Uma né? lista de peças, algumas contas ali, mas contas básicas de soma, multiplicação, de totalização, né, dos preços das peças, porque o ePlan ele tem, né, esses campos de preço, mas ele não tem alguns outros campos, né, que nem a gente falou. A gente fez uma ferramenta para brasileiro pensando em tudo, porque hoje a gente fala de imposto. Dentro do ePlan, a gente consegue dar um desconto, a gente consegue colocar alguns fatores, mas a quantidade de impostos que tem no Brasil é absurda. Gilson, que é vendedor, pode me dizer muito bem disso, né, Gilson? Aliás, foi até curioso, porque o Assisco ele tem uma trajetória muito legal, né? Então, um dia, um vendedor, que eu não vou falar o nome... Não vou falar o nome, levantando a mão, mas tudo bem? Em contato com um cliente muito... De novo, né? Essa ideia da relação se estreitar a ponto da gente realmente fazer parte... Eles abrem o coração pra gente. Exatamente. Eu queria um negócio assim. E aí, um dia, um tal vendedor lá, conversando com esse parceiro... Falou, eu precisava ter alguma coisa que orçasse para mim, tivesse pelo menos uma ideia de custo inicial por disciplina e tal. Eu falei, acho que a gente desenvolve isso para vocês. Né? Mas loucura. Né? Foi bem na loucura. Eu lembro dessa loucura. Eu lembro dessa loucura. Aí o que acontece? E eu tava lá no meio dessa loucura. Não, você não tava lá. Na primeira vez, se você estivesse lá, você ia me puxar a orelha. Esses dois aqui é uma relação de amor e ódio. Não, mas foi muito legal porque a gente trouxe a ideia, aí a Dai olhou e falou, vocês são loucos. Mas ela, com o time dela, começou... desenhar e vai. E não é tudo assim. Essa primeira ideia foi junto com uma ferramenta que tinha no passado. Perfeito. Que era o ECOA. Para quem não sabe, a trajetória do Coginir
Das ferramentas de automação da Eplan. As ferramentas de automação da Eplan. Hoje a gente tem o Cogenir, que já é uma ferramenta muito facilitadora, que configura projeto, mas antigamente o ECL1, que era um Excel à parte, que você conseguia integrar com o Eplan, mas você precisava de um programador para usar aquela ferramenta, você precisava de uma pessoa que soubesse o Eplan, soubesse Excel e soubesse o VBA para poder pegar essa ideia e jogar para um projeto depois. Sim. Então, o cara fazia o orçamento dele no Excel, que é padrão até hoje, na maioria dos clientes, fazia um orçamento ali no Excel. E aquele Excel, a gente fazia uma programação por trás para transformar aquela linguagem em uma outra planilha para jogar dentro do Eplan e virar automatizar o projeto. Nossa. Então, ainda assim, era algo que, além de ter os nossos recursos, né, o cliente da gente também precisava ter um recurso de programação, um recurso de engenharia, e o orçamentista ele tinha que ter um detalhe maior para fazer esses orçamentos. Então, nessa época aí, por isso que na época que o Gilson veio com essa ideia, eu falei, você é louco, como que a gente vai fazer isso? Mas, e assim, uma coisa bacana, quando a Daiane com a equipe dela, ela chega num produto, né, claro, e o mais legal disso tudo, né, com a tecnologia, com o DNA Eplan, quando você vê toda aquela tela, quando a gente viu, né, no resultado final, o produto aparecendo. Maravilhoso, né? Mas ali, né, um pouco antes ainda, foi uma evolução porque a gente tinha, a partir de agora, uma maneira de extrair um relatório de proposta de cotação. Sim. Né? Era assim, no final você tinha um documento, mais ainda... Faltava alguma coisa. Porque que acontecia? Para a gente chegar nesse resultado, eu precisava ter um Eplan, eu precisava ter um EC1, eu precisava ter alguém que conhecesse de projeto para fazer um orçamento. Para fazer a engenharia conceitual. Conceitual, exatamente. Porque o orçamento mesmo, a parte documento do orçamento saía de dentro do Eplan. Exato. Um PDF de dentro do Eplan. Isso. Então, você precisava também que o orçamentista conhecesse a ferramenta Eplan para poder gerar o documento e sair o orçamento ali no documento para poder enviar para o cliente dele. Mas sem dúvida nenhuma que, assim, teve alguns clientes que, quando viram, falaram, eu quero, foi uma loucura e trouxe, de fato, para aquela ocasião, um ganho significativo, maiormente no planejamento. Engraçado foi que, agora falando o meu relato fora do time Cisco, mas que já também trabalhou como consultora Eplan, né? Prestando consultoria a alguns clientes. A gente já passou por todas as áreas. Já. Tem gente que já teve treinamento comigo, que acompanha as lives também, vira e mexe, a gente conversa. Eles estão ficando pedinte ultimamente, eles têm pedindo algumas coisas, né? Legal. Seja conteúdo, seja brinde, né? O pessoal tem o costume de pedir. Mas é a intimidade que a gente vai criando no canal, isso é muito legal. Mas foi engraçado que na época que eu prestava algumas consultorias, teve algumas contas específicas que a gente escutou esse argumento. Poxa, eu quero saber o que o cliente X está fazendo, o que ele está usando, porque ele está ganhando de mim. Ele está convertendo muito mais orçamento e pedido, está entregando orçamento em X horas menos que eu. Então, o que esses caras estão fazendo que eu não estou fazendo? Eu quero comprar também o Eplan. Então, foi uma mudança, assim, mesmo com soluções que ainda demandavam um certo trabalho, que já foi uma quebra, assim, né? O Excel realmente sozinho não é a melhor opção. Não. E aí tudo foi mudando, né? Sim. Só que mesmo assim, mesmo com essas melhorias, ainda tinha algumas coisas para incluir, né? Sim. Aí depois disso a gente tentou juntar, descontinuaram esse One, que na época foi um grande choque pra gente. Pra todo mundo. Meu Deus, e agora o que a gente faz? Vai tirar o EC1 e os clientes e não sei o quê. Bom, tiraram o EC1 da gente e entregaram o Cogenir. Uma ferramenta muito mais simplificada. Uma ferramenta que já não precisava mais do programador. Aí eu falei, meu Deus, já vai ajudar. Dentro do P8. Dentro do P8. Quer dizer, o cara tinha o P8, abriu o navegador... Configurava um projeto. Né? Então, aí a gente começou a gente saiu do Excel na época. Então, a gente começou a tentar desenvolver orçamento dentro do Cogenir.
Mas, de novo, ainda existiam alguns problemas que precisava ainda de um recurso de projetista para fazer o orçamento. O orçamentista, ele não era puramente um orçamentista, ele precisava orçar e projetar. E as horas de desenvolvimento para macros, se trocasse família de componentes, já tinha que trocar toda a estrutura de macro. Então, dava um trabalho ainda assim e tinha que ter um know-how muito bom de E-Plan para poder fazer isso. Então, realmente... Acaba sendo interessante para quando o engenheiro é o engenheiro que projeta e gera o orçamento. Mas quando a pessoa é só um orçamentista, aí entra a dificuldade. Sim, já começa a ficar fica dificultoso, né, pro orçamentista. Tem um detalhe muito maior e tudo mais. E ainda assim, precisaria configurar a plataforma para sair de um orçamento para um projeto. Então, teria, às vezes... Já teve casos de criar 2 tipos, né, de projeto. Um para orçamento, outro para projeto mesmo. E depois só exportar os dados. E, Daiane, e tinha aquela máxima também, né? Gerei uma cotação hoje, foi para o cliente... E você imagina que as próximas... Quantidade de revisões. De revisão que existe. Normalmente, que bom seria se a gente mandasse essas propostas de E-Plan e não houvesse nenhuma revisão, né? Mas sempre tem. E aí o que acontece é que esse profissional tinha que fazer? Ele tinha que voltar no E-Plan, editar o projeto, porque, de novo, a cotação... Gerar revisão. Porque, na verdade, o que a gente tinha era o relatório de uma proposta. Ou seja, eu tinha que editar os dados do projeto para, então, a gente ter essa atualização. Para que se atualizasse. Exatamente. Né? Esse era mais um ponto. Mais um ponto. Então, a gente falou assim, então a gente faz o quê? Vamos tirar o orçamento de dentro do E-Plan, mas com o E-Plan. Com o E-Plan. A gente a gente quer ter o que a gente brinca em algumas até umas reuniões que a gente faz você não gerencia o seu projeto dentro do E-Plan. Você faz o projeto dentro do E-Plan. Você também não tem que gerenciar fazer seu orçamento em uma ferramenta que não é de orçamento, ou que é para gerenciar orçamento. Ter algo dedicado, Tem que ser algo dedicado. Então, vamos fazer o quê? Vamos juntar todas as ideias que a gente teve ao longo desses 10 anos, né? Praticamente, que a gente está falando desde 2012, que é onde eu lembro que partiu isso, até 2022. Vamos juntar tudo isso. Sim. E vamos ver no que vai dar. E o mais interessante... Desculpa, Teresa. Não, que isso. O mais interessante é algo que a gente vivenciou muito, é trazer para cada departamento a sua ferramenta, mas mantendo a conectividade em toda a cadeia de valor. Então, o engenheiro, o orçamentista tem a comunicação com o engenheiro e que o engenheiro em si, por conta das soluções E-Plan, já gera documentação para fabricação, já tem esse link, né? E tudo isso também com sistemas, né? Porque são documentações diferentes. O que você vai mandar para o seu cliente como orçamento é uma coisa, como você for mandar para o seu cliente como projeto final, é outro documento, é outra linha de documento, outro até layout de documento. Então, muda muito. Então, realmente, a gente pensou em algo que integrasse tudo isso, mas que fosse dedicada só para um orçamentista. E falando em cadeia de valor, o Gilson está muito acostumado com cadeia de valor, né? Eu quero falar. Não, é que o Gilson falou o nome cadeia de valor, Gilson, opa, só um minutinho, é comigo. E porque, além disso, até já dando um spoiler, né, Gilson? O Gilson também é responsável por cuidar do time de relacionamento entre E-Plan e Rital, que é a nossa empresa irmã aí também, que também está na Efficiency Week. Sem dúvida. E que vai ter live semana que vem sobre soluções. Então, só um spoiler. Olá, hein? Mas cadeia de valor é um tema que para você já está enraizado. Já tá. E só, voltando só um tiquinho na fala da Daiane, muita dor de cliente a gente escutou também, pessoal. Sim. Acreditem. Claro, todo o know-how dos 10 ou 12 anos aí que a gente acumulou tal, mas a cada cliente que a gente visitava e que a gente caía nesse tema, né? A gente abordava esse tema,
tinha uma dor diferente, mas que no final todo mundo tinha a mesma dor. Só que naquele momento cada um citava uma diferente e isso... Às vezes as metodologias um pouco diferentes, mas caía no mesmo lugar ali, né? Exato. E aí sim, bom, de lá para cá, então a gente ouve não só do lado do produto, a Syscom hoje, né? Mas falando da plataforma, a ePlan, ela lança no mundo inteiro, né? O ePlan Data Portal, né? Que aí acho que é o... Antes do Data Portal, tá, pessoal? Eu falei lá do ePlan 520. Né? Era um Excel também, né? De também peça. e tal. Mas vamos lembrar que, aí veio o ePlan Fluid, ePlan Pré-Planner, a plataforma enquanto ferramenta ela se formou, também. né? E melhor que isso, ela foi aí pro ambiente 3D também. Então, o gêmeo digital. Gêmeo digital, cara. Isso que é muito bacana. E sensacional. Tudo isso integrado num único banco de dados. E a gente trouxe isso para orçamento, esse gêmeo digital, né? Trazendo aí não só a possibilidade de prototipagem em 3D, né? Mas também como um ambiente de realidade aumentada. Sim. Que a gente trouxe como um dos diferenciais na hora de fazer um orçamento também. Você sai de um orçamento, gera um pré-projeto, pode gerar um pré-layout e apresentar isso depois para o seu cliente. Fala assim, olha, assim que vai ficar o seu painel na hora que a gente montar. A diferença na qualidade e na entrega de um orçamento. Exato. Com um tempo facilitado e com uma qualidade nos detalhes que impressiona. Sim. Então, acho que isso eleva não somente o nível do seu trabalho, a entrega do orçamento em si, mas até o nível de clientes que você vai alcançar, exato, né? Entregar experiência também, né? E aí tem uma coisa muito bacana, porque aí você tem, então, a plataforma integrada a um único banco de dados, você passa a ter, além das ferramentas, um cara lá na nuvem chamado ePlan Data Portal, né, com todo o datasheet começou com, não me lembro agora, a primeira versão do Data Portal. Tinha umas 100 mil peças. 100 mil peças. Hoje a gente está falando em... Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão de itens. É o Google da engenharia, né? Engenharia, exatamente, né? E então, como aproveitar isso tudo, cara, no planejamento, né? Aí entra novamente... vamos conversar. Vamos juntar. Aí chega o louco trazendo ideias pra Daiane ficar louca. E o pior é que ele é o... Ele vem e fala assim, Dai, eu acho que o cliente ia querer isso. Fala, Gilson, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Eu sempre prometo pra ele assim, deixa eu ver. Eu vou ver aqui primeiro o que dá pra fazer, aí eu te falo. Aí eu vou fuçando. Aí eu vou, Gilson, olha só o que eu consegui fazer. Aí ele, nossa, agora ficou bom. Eu acho muito legal, assim, porque eu acompanho os bastidores, né? Então a gente acompanha, a ePlan é uma família, gente. E quando o pessoal fala que é clichê, não, a gente é uma família mesmo. Briga quando tem que brigar, ri quando tem que rir. E essa proximidade que a gente tem graças ao time a Syscom, né? Isso que é muito legal. Muito bacana. E assim... mas o que eu acho mais interessante, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, um dos pontos que eu via que o pessoal perguntava bastante era sobre o documento, principalmente o Word, né, da proposta. Sim. Que é um ponto que o pessoal falava muito. Mas o ePlan não vai sair uma emissão em Word, só sai em Excel. E outro ponto é com a questão da conectividade com ERP, PDMs, sim, enfim. Principalmente o ERP, né, a parte de peças e o banco de dados do ePlan. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Hoje o PDM não é muito forte, né? Então, na área da elétrica, né? Na área da elétrica. Hoje, a maioria das empresas possuem ERP e, pasmem, existem empresas que não têm ERP. E é bem engraçado. Pasmem, tem pessoas que falam, o que é ERP? Exato. Vocês acreditam? Se você não sabe o que é o ERP, né? Coloca nos comentários. Pesquisa. É verdade. É bem legal. Sim, é uma oportunidade até. Exato. Que a gente vê de levar esse conhecimento, sim, essa tecnologia. Você tem siglas importantes hoje, e a ePlan, muito importante, né? A plataforma, ela está conectada em cada uma delas. ERP, PDM, PLM, CPQ. Agora a gente vai detalhar daqui a pouquinho, né? Então, assim, a nossa plataforma, ela tem esse viés de integração, né?
e fazer parte dessa cadeia de valor, que é o que a Thalita me colocou aqui agora há pouco, né? Então, quando você tem lá toda a plataforma, Plano Data Portal, e aí vem para somar nesse conceito de cadeia a Rital, né? Então, a gente vai para o mercado com uma abordagem onde eu consigo, antes de qualquer coisa, prototipar o meu painel elétrico, né? Então, quando eu falo em protótipo, eu ia lá no Data Portal, eu então digito lá um código de um painel Rital, por exemplo, eu já tenho na minha tela, ali na cara, o 3D. Sim. E eu vou, então, realmente montando de forma digital, como a Dai colocou, o meu painel. Vou posicionar os componentes e ali tem uma lista de materiais, né? Aí vai o Gilson de novo. Dai, sabe o que é? Queria que essa lista de material. Ó, eu tenho um 3D e agora eu tenho uma lista de material. O que eu faço com isso? O que eu faço aqui? E adivinha, né? E aí, Dai, complementa aí. É que aqui ela tá dando risada, mas algumas vezes ela quer matar o Gilson, né? Brincadeira essa parte. Olha, vai falar, Gilson, não sei o que vai fazer. Não é. Bom, a partir da lista de material, a gente tem a possibilidade tanto de importar para dentro do Assiscom essa lista de material e ali você ter já todo o detalhe técnico daquela cotação. A própria Rital deixa você meio que gerar uma pré-cotação também na ferramenta dela. Sim. Então, você consegue importar isso, tanto da Rital quanto de outros fabricantes, você consegue importar dentro do Assiscom, e aí você enriquece toda a sua base também. E aí tem a conectividade que a gente fala, né? Onde você baixou a peça do Data Portal, aparece no seu Assiscom, onde você cadastrou a peça dentro do seu RP, aparece dentro do Assiscom. Porque a gente fala, o Assiscom, ele é uma ferramenta que centraliza os dados dos dois mundos. Porque dentro do seu sistema RP, normalmente se usa, né? Acho que todo mundo que tem um RP usa, para parte fiscal, para parte contável, para parte para compras. Então, são as características de impostos, preços, estoque. Então, são as informações de comercial daquela ferramenta. Preço, imposto, estoque, frete, tudo que você compõe dados comerciais daquela peça está dentro do seu sistema RP. Já em contrapartida, dentro do ePlan, você consegue até por preço, mas não lembra que a gente falou que não tem todos os impostos. Todos os milhares de impostos que tem no Brasil. Até porque para o engenheiro... Não faz sentido. O que ele vai fazer? O que ele vai falar? Ou para que ele serve? Para o projetista, para o cara técnico... sei lá, o IPI do contador. Ele não vai fazer nada. O imposto do Rio de Janeiro. O imposto do Rio de Janeiro, exatamente. Pra que tem imposto do Rio de Janeiro? Não é igual do... Exato. E assim, para eles, nada mais importa do que as dimensões para poder fazer a prototipagem, a característica técnica, a corrente, a tensão. Exatamente. É isso. Forma de fixação, enfim. Acabou. Só que na hora de você fazer um orçamento... Você recebe um descritivo, um pré-layout, unifilar. E lá tem tensão, corrente, potência, daqueles... No orçamento tem um pouco daqui, um pouco daqui. Exato. Então, para o cliente receber um unifilar, ele foi, putz, preciso de um disjuntor de 5 amperes. Vamos procurar um disjuntor de 5 amperes. Então, você começa a procurar. E aí, você tem lá as famílias de fabricantes. Então, as características técnicas, por exemplo, na hora de se cadastrar dentro de um RP, você resume tudo isso em uma descrição. Você não tem campos também de tensão corrente, você não tem esses campos. Dentro do ePlan tem, porque precisa. Então, a gente junta esses dois mundos, atrelado a um número... que é importante para o orçamentista. Exato. Né? E aí, ele pode filtrar tanto pelo número da peça, como pode pesquisar uma tensão, como pode procurar pela descrição. E aí, fica do critério da cultura do orçamentista, como ele quer buscar aquela peça. Mas as informações estão lá. E aí, pegando um gancho na tua fala, Dai, então você passa a ter, olha que interessante, um tripé muito bacana, que é a engenharia, a plataforma de software, seja Plan ou soluções mecânicas também, mas você tem ali as ferramentas CAI, você tem do outro lado o teu ERP, isso é importante, e o CPQ, que é o Assiscom. Gente, tudo isso... acessando um único banco de dados. Sim. Agora é importante, né, Gilson? Desculpa te cortar, mas acho que um ponto importante
a gente falou tudo isso aqui, né, sobre todo o caminho que a gente trabalhou na parte de orçamentos e a gente entrou na sigla, CPQ, que é uma sigla que não é muito conhecida, principalmente pelos próprios orçamentistas, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque é um tema que a gente tá falando e no nosso canal a gente tem até buscado falar os orçamentos com soluções CPQ, porque o tema CPQ em si, muitos orçamentistas não conhecem. É um termo novo, não faz 10 anos que começou a ter essa categoria. Essa categoria aqui no Brasil não é forte, acho que existe pouquíssimas empresas que trabalham e normalmente quando trabalha com o ramo de CPQ não é dedicado à engenharia, é dedicado à parte realmente de orçamento como um todo. Então, desde orçamento para alimentos e etc. Então, a ideia de CPQ, né, da sigla é preço, é cotação, preço e configuração. Falei na ordem errada, mas é configuração, price e quotation, né? Sim. Então, ela vem disso. Então, é uma ferramenta que ela é configurável. Então, o usuário consegue configurar o ambiente de acordo com a necessidade dele. Então, colocar propriedades, colocar características, colocar, por exemplo, que a gente mostra nas nossas apresentações, colocar um campo lá de frete, por conta do cliente ou frete nosso. Então, você pode colocar essas opções lá. Então, você pode criar essas configurações. Você tem toda a parte de preço. Tem essa automação também, né? Que a gente estava falando de banco de dados. E sai uma cotação. E o que eu achei interessante quando vocês apresentaram a solução, que vale a pena mencionar aqui, né? Se você não viu, de repente, a nossa demonstração sobre, né, a plataforma CPQ, né, o Assiscom, integrado, inclusive, com o Eplan, a gente já fez uma demonstração na prática, tá no canal, vocês podem acompanhar. Mas eu acho que um ponto bem legal, primeiro, a identidade, o ambiente, né, visual da plataforma, ele é muito agradável de forma parecida, não digo parecida com a identidade visual da Eplan, mas que para o engenheiro que também é projetista, porque isso também acontece, acaba trazendo aquela similaridade e ficar algo mais harmonioso para ele. E o conceito que a gente já tem, né, da plataforma Eplan de configurar propriedades, né? Isso eu acho que são duas sacadas geniais. E para você que não é projetista, seu foco é orçamentos, né? Não se preocupe. Realmente, a ferramenta ela foi pensada no sentido de ter um usuário ali que não precisa ter o conhecimento de como calcular, por exemplo, uma queda de tensão. Não. Exemplo, tá? É uma ferramenta dedicada. E a gente até nas implementações, né, a gente até separa em duas etapas, né? Então, a primeira delas é implementar o Assiscom no departamento de orçamento e lá na engenharia o pessoal está rolando com o Eplan e tal. Exato. Uma vez implementado, o orçamentista já está gerando as suas propostas, tudo certo. Aí sim, a gente integra as duas tecnologias. E aí, o ganho que já é muito bacana no processo de orçamentos, na engenharia, então, você imagina eu ter todas as informações, num clique de botão, a gente trazer isso tudo, esse monte de número, de itens, convertido em diagrama, em esquema, em layout e por aí vai. Porque eu acho engraçado que geralmente painel elétrico, quando um cliente compra um painel, ele já compra com prazo de entrega estourado. Sim. Porque a máquina já está com prazo de entrega estourado. Então, ele já pede assim, você já consegue entregar ontem? É mais ou menos esse o diálogo, né? Então, quando você consegue fazer um orçamento rápido e já levar a documentação para a engenharia e pum, criou o desenho, já criou o esquema, já criou tudo que precisa, aí realmente facilita muito. E acho que a taxa de conversão, né, de cotações em pedidos já começa a impactar. A gente sabe que o montador de painel, o fabricante de máquina, quem está no mercado como um todo, há situações que a gente briga, não é vergonha falar, por centavos, é real. É verdade. Então, eu não Gilson é vendedor, o Gilson sabe. Não, verdade. Ele já brigou por centavos. Já. Então, o que acontece? Nessa hora, a gente não pode, porque existe muito
aquele fator que a gente sabe, né? Vou chutar aqui. Vou pôr uma margenzinha aqui, porque se eu errar, eu tenho isso aqui que me cobre. Tem um coeficiente, eu acho que o pessoal já ligou, não vou falar o termo, não precisa muito, não precisa. Aquele fatorzinho. Então, o que acontece? A gente... mas, às vezes, essa insegurança nos custos faz com que você acaba não tendo êxito no fechamento de um negócio. Então, o que a gente leva com a nossa proposta hoje de tecnologia é uma maior eficiência na parte de preço, né? Menor desperdício de material, controle, porque você está integrado com o teu ERP, tem situações que o cliente está aqui calculando a proposta, né, Dai? E ele já pode checar direto no ERP dele se aquele item eu preciso comprar realmente. Será que eu não tenho isso aqui em estoque já? Né? Então, essa integração, esse nível de visualização dos itens, eu já consigo ter na fase embrionária. E mais, uma vez que eu tenho lá, beleza, orcei, tá tudo... Deixa eu prototipar. Deixa eu ver se eu estou super ou subdimensionando, por exemplo, o tamanho do meu painel, se a minha IHM vai colidir, por exemplo, com algum componente na... E aí eu vou te dar um exemplo, porque só quem já teve que colocar borne em lateral, em porta de painel, sabe o que eu tô falando, a dor que é. Exato. Porque não prototipou antes. Eu já passei por isso, então quem sabe aí também falando... pode não tá falando besteira, porque, olha, já aconteceu comigo, eu sei que já aconteceu com muita gente também. Então, é isso que a gente... É nesse nível de detalhe que a gente... E outra coisa, como a Dai bem colocou, realidade aumentada. Às vezes, finalizei a proposta. Olha que legal. Pensa, imagina você, que é sofredor como eu. Pra quem tava ansioso e até tímido na live, né? Hoje, agora tá bem solto, né? Tá vendo só? Eu falei. Ai, eu não queria. Imagina você que vai... Daqui a pouco, ter que pegar o carro, atravessar a cidade, e sentar na mesa de um cliente e negociar uma proposta importante com um monte de concorrente. Sim. Gente, você abrir o teu computador ou simplesmente você pegar o teu celular. Olha como vai ficar. Projetar na mesa aqui, ó. Olha só. Você projetar na mesa o painel do cara. Cara, acho que não tem situação, cenário melhor, né? E é engraçado que muitas pessoas acham que é algo do futuro e algo que já está acontecendo com clientes nossos. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. O que a gente estava falando, né? Você fala que você vai entregar um serviço de qualidade e vai do cliente acreditar ou não. Mas ali você vai mostrar a qualidade do seu painel. Sim. Assim, olha, eu, além de entregar um serviço de qualidade, eu vou te mostrar. Sim. E se você já tem uma qualidade tão grande na hora de fazer o orçamento, imagine na hora de entregar um painel. Então, esses pequenos detalhes que a gente fala assim, não, olha, realmente, se o cara conseguiu, em um dia, entregar um orçamento tão bem feito, imagine o restante. E aí, daí tem um negócio. Imagine que o teu cliente fechou esse pedido. Agora, Rital, ok, ó o merchan. Então, o que acontece? Nós fomos lá no cliente, a gente então... Já vir fazer sala. A gente foi lá no cliente, o cliente, ele aprovou o projeto. Não é brincadeira, gente. A partir desse material que eu tenho, exemplo, se você é um parceiro Rital, você pode, dessa documentação, mandar as informações, já mesmo sem o projeto pronto, mas eu já tenho à disposição dos componentes, eu já tenho, por exemplo, toda a ideia de furação. Então, o que eu faço? Gero um arquivo do próprio Eplan, com todas esses datasheets, né? A máquina da Rital, a tecnologia da Rital hoje, com o Eplan, ela já reconhece isso tudo aí, né? Sim. Então, no processo de fabricação e montagem do seu painel, tudo já vai ser furado, rasgado, pintado, qualidade. Sem matar peça, sem matar porta. Peça. Gente, eu já montei painel, eu sei a dificuldade. Aí o cliente, ele já ganhou essa eficiência. Quando o painel chega na fábrica dele, então a gente está falando de plug and play. É montar, encaixar aquilo que foi furado. E aí eu estou falando de redução de... Gente, quantas brocas para macho, para fazer rosca. Eu quebrei. Daí...
Eu processo... quebrei. Porque eu fui muitador também, né? E quando você usa serra-copo, e aí descasca um pouquinho, Nossa. aí você tem que pintar aquilo de novo. Aí ela anda, Manda pintar de novo. Tá vendo que não sou só eu. Não, todo mundo já passei passou por isso. painel um dia na vida, já sofreu com algo assim. Mas brincadeiras à parte, eu acho muito legal essa troca, porque a gente hoje está trabalhando com uma ferramenta de engenharia, ferramenta de orçamentos, mas a gente sabe a dor do cliente porque a gente já passou por aquilo. A gente já não foi só por conversar. A gente já foi o cliente também. Exatamente. Então, gente, isso é legal, a gente poder... É claro que a gente já teve a oportunidade de, em eventos, nas feiras, tal, a gente fala um pouco de todo esse conceito tecnológico que a gente... Até era uma coisa muito engraçada. A indústria 4.0 vai chegar e vai ser uma revolução e tal... Carros voadores. Acho que o pessoal pensou. Não, aí eu pensei. Tinha gente falando, nossa, mas isso tudo aí é só lá fora. Aqui no Brasil é muito... Gente, tudo isso que a gente está falando é a indústria 4.0 na veia. Na veia. Então, você não tem essa... isso não tem como voltar. E se você não acompanhou, de repente, a última live que a gente fez com o Alexandre foi muito legal, porque foi justamente falando sobre isso. Muitas empresas ainda não investiram em soluções, em estrutura para a empresa, ou não pensaram ainda em estratégias para a indústria 4.0, que é um tema que já está aí desde 2003. Sim. Né? Então... Não é algo recente, não foi ano passado, né? Exato. Então, assim, isso é um pouco da nossa experiência, isso que a gente quer levar para vocês. E uma coisa importante, tá, pessoal? Às vezes o cliente está do outro lado, nossa, mas isso aqui para implementar na minha empresa, nossa, eu vou ter que ter um banco de dados, criar macro. Gente, é bem sim. Uma jornada de 1000 milhas sempre começa com o primeiro passo. E o que é legal desse primeiro passo? Né? Independente, seja o primeiro passo no orçamento, seja o primeiro passo na engenharia, quando você dá esse primeiro, você já sente, assim, o efeito é muito imediato, das reduções de tempo, das margens de erro de projeto que eu digo do lado de E-Plan, do lado do orçamento também, né? Você facilita a vida dos outros departamentos, né? Na outra ponta, principalmente lá no chão de fábrica, às vezes, né? Às vezes não, com certeza. Então, consulte a equipe Plan, seja para você falar do orçamento, seja para falar da parte da engenharia. No orçamento, a gente tem aqui, nosso lançamento oficial, né, do Assiscom foi em abril, né? Cara, de lá para cá, a gente já tem várias implementações em andamento, né? Um produto que, bem dizer, foi lançado esse ano com essa roupagem, né? Com essa tecnologia toda. E assim, a aderência, as pessoas que assistem, que veem, falam, puxa, como que a gente viveu até hoje sem esse negócio aqui? Querem, porque sabem do efeito muito positivo que a ferramenta traz. E não só a ferramenta, né? Que a cadeia acaba ganhando por ter tudo isso integrado e implementado. A gente fala, né, os três pilares, né, da CPQ, mas a gente também tem as outras vantagens sobre ele, né? A engenharia integrada, integração de banco de dados e a experiência com o cliente. Então, você não foca mais no detalhe do orçamento. Você foca no que o meu cliente espera de mim. Sim. Ou o que o cliente espera na entrega final. E aí, você dedica aquele tempo, a redução de tempo que você vai ter, uma redução de custo que você vai ter em contrapartida também com essa ferramenta. Você traz também a vantagem de, vou melhorar a experiência do meu cliente. Vou trazer o meu cliente para perto. E aí você estreita relacionamento, né? Que é o que a gente mais tenta fazer isso hoje com os nossos clientes. Que é eles se sentirem em casa, assim como a gente brinca, a gente tá em casa. E eles se sentirem em casa. Estreito ecossistema, né? Que é o que a gente tem falado tanto ao longo desse ano. Exato. É estreitar a relação, né? Estreitar a relação. E assim, gente, quando a gente... a E-Plan, ao longo desses 25 anos, que é
algo importante, tá? 25 anos de Eplan. Vocês, né, a gente já tem vários materiais aí, vários webcasts aí esse ano que a gente já fez comemorando essa data, né? Mas a gente quer levar para vocês as melhores experiências que a gente tem, não só de Brasil, mas de mundo. Sim. Né? A gente tem uma troca muito importante e muito interessante com a nossa matriz Alemanha. Então, a gente está realmente no beat ali, sincronizado nas novidades. Tá? Então, aquela coisa de que primeiro acontece lá e vem para cá. Não, isso acabou. Né, Thalita? Isso realmente é bilateral, tá certo? Então, a gente tem aqui nossa equipe técnica do Cisco, Eplan, para a gente levar vocês, seja o primeiro ou o mais passos, né, vamos dizer assim, dessa proposta toda. A gente tem todo o know-how aí e todo o prazer em atender vocês nesse sentido, tá, pessoal? Contem conosco aí, tá? E antes da gente falar alguns detalhes ali para fechar, já veio gente cobrar já. Opa. Que já cobraram nas últimas lives, se vai ter aquele formuláriozinho depois do sorteio. Então, eu vou liberar para esquentar, porque semana que vem também vão ter outros sorteios. Sim. A gente vai ter uma live especial do Dia do Engenheiro Eletricista. E ali vai ter um sorteio legal, então se acompanha aí, fique de olho. Não perca. Fique de olho. Posso participar? Não, porque só quem não é cliente, não é funcionário nem parceiro, né? Que da última vez no nosso projetor lá no Museu do Futebol, que foi em setembro, né? O pessoal ficou louco, os funcionários estavam querendo participar do sorteio, colocando papelzinho lá na rua. Eu tive que controlar, foi meio complicado. Então aqui, ó. Deixei agora aqui o formulário. Eu vou deixar 5 minutinhos ele aberto. Legal. Já eu vou encerrar e faço um sorteio aqui rapidinho. Ótimo. Pra gente poder fazer aí o envio de alguns brindes da Eplan para vocês. Perfeito. Tá? Então aqui, ó, quem participar ao vivo ganha brinde. Fiz engenharia à toa. Boa sorte. Fiz engenharia à toa. Fiz engenharia à toa. Eu vou pensar no caso de vocês pro sorteio. Mas é isso, assim, eu acho que como a gente falou, tudo está relacionado ao ecossistema, né? E como e a forma de conseguir fazer com que cada etapa, seja no orçamento, seja na engenharia dentro da empresa, ou a colaboração fora dela, né, com os outros parceiros, estreitar esses laços, faz com que a empresa consiga se tornar cada vez mais eficiente, né? E assim, pessoal, uma coisa importante, a Eplan, junto com a Cisco, né? A gente não quer reinventar, chegar na tua empresa, vocês vão ter que fazer tudo de... Não é nada disso. A gente quer... Sabe aqueles 10 cliques que você dá para chegar num resultado? A gente quer diminuir isso aí, tá certo? A gente quer fazer com que você, independente, se você está lá no ERP, se você está no Eplan ou no Cisco, se você digitar um código de um produto, a gente está acessando, independente de que ponta você esteja, você está acessando o mesmo dado, ou seja, o mesmo objeto. Né? Então, o mesmo objeto, eu posso ter ele de várias formas de representar esse cara, seja gráfico, seja em forma de lista, seja em macro, tá certo? Então, a ideia é essa, é levar para vocês esse nível de tecnologia. Conte com a gente aí naquilo que vocês tiverem de necessidade. E mais que isso, se a gente consegue entender a dor de vocês, pode ter certeza que a gente ataca a dor e com todo esse know-how que a gente comentou aqui, seja de ferramenta, seja de assessoria, e tenho certeza que os impactos aí são bastante significativos. Com certeza. E assim, um outro ponto que vale a pena mencionar agora falando de Eplan, não somente a Cisco, né? Se você quer conhecer um pouco mais sobre as nossas soluções ou sobre como aplicar, eu acho que além de simplesmente perguntar como funciona o P8, ou como funciona o Propena, ou como funciona a Cisco, é entender a realidade da sua empresa. Sim. É saber como que funciona o seu dia a dia de trabalho, para saber quais são as soluções que mais se adequam. Já aconteceu uma vez que eu dei muita risada, que foi uma brincadeira, tá? Mas durante um treinamento o cliente falou, falei lá com o Leandro lá de Joinville, Leandro, hello, nosso vendedor lá do Sul, que também atende, né, Rio de Janeiro, Goiás e Minas. Ele falou assim, falei com o Leandro lá, eu queria comprar todos os softwares e o cara não quis me vender.
Mas foi uma brincadeira porque, na verdade, o Leandro chegou lá e falou assim, antes de eu te passar um orçamento, eu poderia te orçar todos os softwares, mas o que você precisa? Você precisa disso para melhorar. Você não precisa de tudo isso, você precisa dessa solução e dessa. Customizar de acordo com a sua necessidade, né? Parametrizar a plataforma de acordo com o que você precisa. Gente, né? Isso que a Thalita falou é geral. A gente tem esse cuidado, a gente que é comercial, a gente brincou aqui de como nasceu a Cisco, tudo mais, né? Essa ideia maluca, a gente foi lá no cliente e tal, mas é da necessidade. Assim, a gente não quer jamais vender para vocês algo que é impossível. Então, a gente realmente tem cliente que até tem um budget para investir numa plataforma maior e tal, mas o cara não vai usar. Então, a gente sempre orienta realmente um passo de cada vez e é melhor 5 bom do que um ótimo, certo? Exato. Então, a gente vai sempre nessa ideia de que começa com a Cisco, a versão implementa. Se o cliente já é cliente E-Plan, principalmente, melhor ainda, porque você já vai ter ali dentro do ambiente um banco de dados formatado, minimamente formatado, né? Se o cliente usa E-Plan, ele tem lá já recursos e que precisa de um banco de dados já com uma certa formatação. E aí, os passos, ele sendo dado de forma gradativa, sem dúvida nenhuma que essa jornada que a gente comentou, ela daqui a pouco você já está ali com todo um sistema muito bem estruturado, banco de dados inteligente, Sim. integrados. Exato. Sim. E assim, tem alguns comentários que são bem interessantes, o pessoal colocou agora. Primeiro, só que não tem o nome da pessoa, colocar aqui só os feras do E-Plan. Obrigada. Bom saber disso. Mas assim, como feedback, conseguimos integrar o Cloud, o E-Plan Cloud, ele colocou ePulse, que ainda era o nome, né, ePulse, mas conseguimos integrar o Cloud com o InCC de forma amistosa. Segundo ponto, a integração com o SAP está caminhando, mas não sabíamos que vocês têm esse suporte. A gente tem o suporte sim para integrações, então se você quiser saber mais detalhes, a gente pode apoiar, ajudar. E aqui, e terceiro, sobre a apresentação do Quotation, o AR com Vuforia e E-Plan nos fez ter ganhos de vários projetos recentemente. Estamos nos preparando para o Perforex. Olha só que legal, cara. Muito bom. Só que interessante. Muito então, assim, bom. tem muitas possibilidades aí de melhoria dos processos e a gente está aqui para apoiar, suportar todos vocês nessa caminhada, tá? Então, assim, gente, eu só, antes de agradecer, os comentários aqui do formulário, por conta do horário, eu vou fazer um vídeo shorts, acho que a gente faz depois, né, Jéssica? A gente faz um shorts ali e grava esse sorteio e manda o brindezinho para vocês. Na semana que vem a gente vai ter outras lives e aí a gente vai fazer outros sorteios também. Em especial dia do engenheiro eletricista, então fiquem ligados. Mas antes de mais nada eu queria agradecer a participação de vocês, a disponibilidade. Eu tive que vir para São Paulo para puxar eles aqui, brincadeira. Não, foi. Eu não queria vir. Eu não gosto de câmera. Brincadeira. Mas é que é muito engraçado, né? O início do ano a gente teve a Virtual Fair, aí eu chamei o Gilson, falei, Gilson, vamos fazer um bate-papo na Virtual Fair? Ah, mas o que eu vou falar? Falei, Gilson, é bate-papo. Sou gago, Thalita, pelo amor de Deus. Eram 20 minutos, virou 40 minutos, né? Cara, a gente se soltou e foi muito legal. Essa troca aqui também foi muito bacana. Só que a hora passa, a hora voa, né? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Cisco, é óbvio, tem os links, né? A gente já deixou na descrição. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente agradece demais. À disposição sempre. Obrigado a você que está do outro lado. Também. O ambiente também, muito legal. Muito bom. Adoramos a experiência. Estamos aqui num ambiente um pouquinho diferente, o pessoal da União Conteúdo. Obrigado. Né? E assim, aproveitando agora, para encerrar, a gente tem a Efficiency Week, ou seja, estamos nos preparando aí para a semana da Black Friday. Brasileiro comemora Thanksgiving? Não, mas brasileiro gosta de desconto, então a gente fez a nossa versão da Black Friday aqui também. E a gente está fazendo esse pré-cadastro, ou seja,
Você faz seu pré-cadastro no site, tá na descrição também o link, né? E na semana ali de 21 a 25, os nossos vendedores vão estar ali de prontidão, de plantão. Gilson tá lascado, Gilson vai ter muita coisa para fazer. Olha, tô à disposição, hein? Semana que vem é semana de ver os vendedores ficando loucos. Meu chefe já tá aqui, ó, mandando, ó, e aí? Pá, lá. Ó, manda um beijo ele sabe... pra Xuxa, tá bom, e pro Pelé, beleza, tô mandando. Então, assim, você se cadastra, tem interesse em conhecer um pouco mais sobre as soluções, tem uma perguntinha ali sobre a Siscom, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre orçamentos, sobre as nossas soluções, sobre Rital também, que está fazendo parte da Efficiency Week. Então, você pode participar e, de repente, já começar aí o ano. A gente brincou, né, que, chega dezembro, se bem que esse ano tá meio caótico, né? A gente vê panetone, coisa de Dia das Bruxas, Copa, eleição, enfim, tá uma loucura o mercado. E a gente já pensou, o ano acabou e não dá tempo de fazer mais nada, né? Dá tempo de se capacitar. E para você que é cliente Rital, inclusive, cliente Play Rital, condições para o Siscom imperdíveis, tá certo? Cashbacks muito bacana. Sentindo Polishop. Para quem consome painéis e tal, a gente tem realmente condições muito legal, tá? Cashbacks em relação a valor. A gente tem também a questão das furações também, que a depender aí a gente pode, para o primeiro pedido, estudar aí as furações gratuito para o primeiro pedido de Rital. Então, assim, não deixe de falar com a nossa equipe comercial, vocês não vão se arrepender. Realmente. Do lado da Eplan também tem condições específicas para treinamento para quem quer terminar o ano aí capacitado na plataforma Eplan. Então, tem muitas opções aí interessantes que a gente pode desenvolver aí para vocês, tá bom? É isso. Muito obrigada, legal, gente. Pessoal. Então, vou fazer, então, só para reforçar, a gente vai fazer um vídeo daqui a pouquinho, fazendo o sorteio, a gente grava e posta aí nos shorts no YouTube e manda aí o contato para vocês. Mas, mais uma vez, obrigada. Sexta-feira a gente vai estar aqui de novo, porque a gente vai aproveitar esse espaço. A gente vai ficar por aqui, então, sexta-feira estamos aqui novamente. E eu espero vocês aí para participar de um bate-papo muito legal com a professora Michele da FEI. A gente vai falar de todo o trabalho que a gente teve com o educacional e as necessidades aí do profissional na área de engenharia. Então, legal. Esperamos vocês aí mais esse conteúdo, tá bom? Valeu. Um abraço. Obrigado. Tchau, Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Já cortando.